Aí, enquanto você vai pegar o link, a gente assiste essa daqui. Pra ter a segunda parte, né? A gente já tá reagindo aí aos vídeos do analista de Bleach. E ele lançou a segunda parte do Kyoha. Que eu acho que nessa daqui, como no primeiro vídeo ele falou mais sobre a questão de power scaling, né? Do fato dele ser muito superestimada. Que eu acho que ele vai entrar mais na questão narrativa do personagem, né? Da história dele e tal. Tanta parte, né? Do próprio título, Coração do Vazio. Não existe Bora ver. significado em nosso mundo, e não há nem mesmo significado em nós, aqueles que vivem nele. Então não tem sentido para nós que somos igualmente sem sentido conceber o mundo em nossos pensamentos, apesar de saber que não há sentido a ser encontrado. Vocês pediram e agora chegou a hora. Salve, salve meus analistas, show, Luca aqui mais uma vez. E hoje vamos fazer um vídeo digno, tá? Digno para aquele que eu já avaliei como sendo o melhor dos espadas em vários quesitos, seja ele em design, simbologia ou até história. É um personagem fechadinho, com uma das melhores lutas da obra e que cumpre seu papel de maneira espetacular. E também já adianto que ele foi o primeiro personagem de Bleach que eu fiz vídeo aqui no canal, é! E naquela época eu ainda tava acompanhando Bleach, o mangá e tudo mais, e o vídeo meio que acabou deixando muita informação de lado, porque eu ainda tava focando muito mais em power scaling e em trazer um objetivo no vídeo e não uma análise completa. E esse vídeo foi muito ajudado pelo meu mano Inugami, tá? O Inugami ajudou bastante. E também o Alexandre Galvão, que se propôs a revisar o texto e também dar uma olhadinha e trazer umas coisas novas. Eu também dei uma olhadinha na teoria dele sobre o Hell Arc e achei muito legal, então... O querido Power Scaling, como o Narras costuma falar. É muito curioso esse vídeo quando. Peraí. É muito curioso esse vídeo quando estou jogando Bleach Brave Souls. Cara, eu não consegui pegar. Eu nunca consegui pegar Bleach Brave Souls pra jogar mesmo. Porque eu não consigo me interessar por toda a questão de gacha e tal. E não vai. Eu gosto de olhar os designs dos personagens, as propostas de história, do porquê eles ficaram daquele jeito, e acho legal isso. Agora o jogo em Então si decidi colocar um pouquinho também sobre isso. não Os vai, caras têm cara. doutorado em cubologia, né? Fazer o quê? Mas antes de mais nada, eu peço encarecidamente para deixarem o like e hyparem o vídeo se você tiver aí pelo celular. Afinal, esse é o único meio do vídeo pegar Eu bem e eu entendo, é continuar a um falar sobre vício. Bleach por aqui pelo Aí é canal. Então, se triste. você curte Bleach por aqui, já sabe. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho. E se curtir mesmo meu conteúdo, o preço para virar membro é literalmente R$1,99, cara. É isso aí, mano. Por aqui é assim. Sério, nada no Brasil é tão barato quanto isso. Literalmente, não tem nada por R$1,99. E é literalmente um cafezinho pra mim, mano. Além de vocês também receberem vídeos exclusivos e antecipados, entre outras Desde que não gaste dinheiro, tá vantagens. tudo E também um bem, é salve para os verdade. membros. Lucina, Sky, Leonardo Ferrari, Samuel Cardoso. Mas eu tô carente de jogo de Bleach. Ahn, cara, eu recomendaria você a jogar os Hit of Souls de PSP, se você conseguir emular. Ou se você tiver um PSP, né? Vai que. Ou você pode jogar o Blade Battle 2, que foi o jogo que me apresentou Bleach até, do PS2. Eu não lembro se tem pra outra plataforma. Fora isso, no canal tem reacts dos vídeos do Bambuto, onde ele fala sobre o 30 Phantom, que é um RPG tático de Bleach, que é bem interessante. E é só, cara, de jogos bons de Bleach pra mim, eu acho que são só esses. E esperar, né? Porque ano que vem tem aí o Rebirth of Souls, né? Yusuke, Meliodas Yuki, Zack BR, Antônio Teixeira, Leonardo de Miranda, Vicente Silva, Que Nemo bom que tu e não gasta Haddad dinheiro com Almeida. isso, Vocês são Gustavo. Parabéns, mano. absurdos. E agora, bora pro vídeo. O Kyoha, o espada número 4. O número 4 tem um forte simbolismo no Oriente, principalmente no Japão, por conta do significado de seu kanji, Shi, que também significa morte, e é usado para representar esse tipo de mau agouro em diversas circunstâncias, o que acaba fazendo o número em si ter um pouco de envolvimento em superstições. De todo modo, é um número bem forte, e com certeza Kubo usou isso para representar o Kyoha em seu status dentre os 10 espadas. O Kyoha é um personagem que chega logo no começo do arco dos Arrancars de Bleach. Logo de cara, sabemos que ele é relevante, muito por conta de seu design único e contrastante, mas quanto mais tempo se passa desses primeiros capítulos de introdução, mais é possível ver o potencial dele, que é bem diferenciado, seja por ele e Yamen terem buracos hollow, ou seja pela apatia deles com os seres humanos. É muito interessante ver que toda a interação entre ele e Orihime foi sendo criada desde esse primeiro encontro, da invasão de Karakura, e que ele obteve seu fascínio perante as habilidades dela de rejeição de eventos. Além disso, nesse primeiro encontro já dá Essa parada de morte 4 me lembrou do Joey Jordan.
realmente, né? O Joey tinha uns bagulho envolvendo o 4 e tal. Verdade. Caralho, nossa, você me resgatou umas memórias do nada, velho. Faz tanto tempo que eu não vejo nada sobre Ordem. Dá pra ter uma pré-estipulação de seu nível de poder, já que ele é capaz de simplesmente aparar um ataque da Benihime com uma mão como se fosse nada, Isso é surpreendendo assim muito Urahara. louco, E velho. também, mesmo quando confrontado por Yoruichi sobre eles estarem fugindo, em momento algum ele demonstrou medo, insegurança ou qualquer dúvida de que ele e Yamen poderiam vencer aquilo. E sim, ele foi extremamente realista e racional com sua escolha de fugir, já que por mais que eles pudessem de fato fazer um grande estrago por lá, em momento algum esse era seu desejo ou parte de sua missão e objetivo. Assim, mantendo sua lealdade, ele retornou a Aizen, trazendo um prato cheio de informações, tanto acerca da proteção de Urahara, quanto Orihime e até mesmo sobre a instabilidade mental de Ichigo, que naquele momento estava passando por um período de insegurança com seus poderes Hollow, o que de fato enfraqueceu muito Ichigo naquele confronto, e também em boa parte desse arco dos Arrancars. E essa é uma informação de Bleach que muitos parecem não compreender. Bleach é um anime onde autoconhecimento e poder estão diretamente relacionados. Eu ainda vejo muita gente falando que os power levels de Bleach são confusos, mas não é pelo fato de que Ichigo estava dando dentro com o capitão no arco passado que ele vai manter esse nível no próximo arco obrigatoriamente. No começo dessa saga dos Arrancars nós temos toda uma apresentação acerca desse conceito de Hollows, e o dever do Ulquiorra é exatamente esse nesse arco, o de instigar essa parte do Ichigo. O Ulquiorra talvez seja o espada que O que torna o poder de Bleach muito forte é basicamente não é que o poder é muito forte, mas é alguma coisa que aquele poder faz que o torna muito forte. Tipo, é muito louco isso. melhor represente os Hollows pelo conceito vazio, e uma vulnerabilidade que o Ichigo tenta esconder e que enfraquece ele porque ele não deseja que isso se torne Essa cena, eu não lembro se foi ontem, foi num vídeo de ontem, em algum momento que eu comentei que o Ichigo tá na cama. Aí eu me lembro da cena no anime, né, que na época me marcou pra caralho. Que ele tá na cama, deitado, aí vem só, tipo, o semblante, né, no mangá que projeta só o sorriso uma do dependência White. pra proteger aqueles que ama. O poder da fúria do E a instinto do seu reação Hollow dele, assusta tipo, Ichigo, você e o olha Ulquiorra foi pra colocado ele nessa que ele tá, tipo, ele não sabe o que fazer, ele tá perdido. Tipo, ele tá confuso, ele tá com medo. Tipo, você vê tudo isso só tá ali, sabe? Enquanto você tem os pensamentos dele se questionando. exatamente para levar Ichigo a esse extremo durante esse importantíssimo. Essa parada de se conhecer mexeu forte comigo, como também deixou a obra mais foda ainda. Cara, eu acho que eu já falei algumas vezes. Bleach não é o meu anime favorito, principalmente porque a adaptação do anime é bem mediana pra baixo. Mas o mangá, até hoje, eu já li muita coisa. Mas Bleach é meu mangá favorito. Não tem como. Eu já reli Bleach mais de 12, 13, 14 vezes. Eu nem sei quantas vezes. Eu sei que foram mais de 10. Depois disso eu parei de contar. Vira e mexe, eu vou reler Bleach. Atualmente eu não estou relendo porque eu tô aproveitando o anime. Porque se eu relesse agora, que o anime tá lançando principalmente, um monte de coisas que às vezes que eu tomo de susto, porque caralho, isso aconteceu. É coisas que eu já sabia, só que eu só tinha. Ah, não lembrei, sabe? Mas um dos principais motivos é pela forma como a história de Bleach é. Né? Um dos principais motivos de por que Bleach é o meu mangá favorito. A forma que o Kubo escreve a história dele. Só a única questão, né? Tipo, em alguns momentos ele se perde, mas às vezes isso deve ter sido mais pela forma de publicação de Bleach do que pela forma como ele queria escrever ou como ele escreveu. Momento. E é claro que isso tudo é plano do Aizen, né? Bom, agora que já esclarecemos um pouco do contexto de Ulquiorra na trama e também sobre quem ele é inicialmente em Bleach, vamos adentrar um pouco mais em suas camadas. O Ulquiorra tem 2 poemas. Cara, o Stark não tem nenhum, e o Ulquiorra já tem 2, mano. Já tem Pô, pobre do Stark, né, cara? 2. O primeiro eu julgo ser uma visão mais externa das coisas, falando sobre o mundo em si, elementos que são mais racionais, enquanto o segundo poema é mais interno e retrata uma questão mais emocional. Bora falar um pouquinho sobre esse primeiro poema. Não existe significado em nosso mundo e não há nem mesmo significado em nós, aqueles que vivem nele. Então não tem sentido para nós, que somos igualmente sem sentido, conceber o mundo em nossos pensamentos, apesar de saber que não há sentido a ser encontrado. Vimos aí, pela minha tradução, que o Ulquiorra é um ser extremamente racional e que busca uma razão para continuar existindo e lutando no mundo. Ele não vê valor no mundo ou no sentido da vida. Tudo isso é uma grande espiral de ceticismo, principalmente vista em seu one-shot, onde ele afirma:
O que meus olhos não podem refletir não existe, e o que os meus olhos refletem não tem sentido. Então, mesmo que algo exista para ele, aquela coisa não tem sentido. Aquela coisa pode existir, mas não tem um propósito para ele, não tem um objetivo. Minha interpretação disso é que ele se uniu ao Aizen exatamente por essa questão. O vazio, o niilismo, seu aspecto de morte. Uma vida sem sentido ou propósito racional, vindo de um ser extremamente irracional, é um grande desperdício. Acredito que sua bússola tenha mudado completamente quando ele encontrou Aizen, um ser mais inteligente, mais racional e mais poderoso. Um ser que pretendia mudar o mundo vazio e que servi-lo significaria uma confirmação de sua maior angústia, que é a do mundo ser vazio de fato, ou apenas estar vazio, como um estado mutável. O mundo é vazio? Ou apenas está vazio? Acredito que servir a Aizen e seguir em frente foi o modo dele suportar seu próprio aspecto da morte, ao mesmo Tadinho do Stark, já não basta a galera trouxa chamar ele de bucha, ele não tem um poema. Cara, é que nem tá no primeiro vídeo do analista, né? Tipo, os caras rebaixam e desmerecem o Stark, falando que ele não merecia estar em primeiro, porque, oh meu Deus, ele não mostrou feitos o suficiente. Entendi, cara. Na própria história do cara, o maluco matava tudo que se aproximava dele, mas aí os malucos, não, ele não tem feitos o suficiente, porque ele não teve uma luta séria. É um desperdício do personagem, eu acho, pelo menos. Ele podia ter mostrado um pouco mais em algum momento, mas não deixa de ser um ponto que o personagem se manteve coerente do começo ao fim, né? O famoso sad boy que se apaixona pela gatinha. É isso, tempo cara. que ele também o colocaria à Coitado prova. do E esse Kyoto. primeiro poema de Ukiyoha retrata exatamente isso, a falta de sentido e significado perante um mundo atualmente sem razão ou propósito. E tudo isso é muito contraditório se você for reparar bem. O papel de Ukiyoha não é simplesmente matar o Ichigo, mas testá-lo pro Aizen. Aizen o encarrega de proteger Las Noches, e bom, ele sabe que o Ichigo vai ir para Las Noches. Porém, o que Ukiyoha realmente deseja é testar Ichigo para si próprio. Ele quer quebrar o Ichigo. E por qual motivo ele iria querer isso? Eu diria que por ego e curiosidade. O ego de querer reafirmar que ele mesmo está correto. E a curiosidade vem da questão dele ter um apego quase irracional a Orihime. E também a interação dela com o Ichigo. A contradição fica evidente quando chegamos o ego em um ser vazio. Pois é, se ele é de fato vazio, ele não deveria ter um ego tão grande e um propósito tão evidente, não é verdade? Sunyata é um conceito central no budismo, particularmente no Mahayana, que aborda a ideia de que todas as coisas são inerentemente vazias de uma essência permanente, e que o apego às ilusões do ser e ego é uma das principais causas do sofrimento. Você ter algo, você ser algo, faz você sofrer. E tudo isso é muito mais aprofundado quando vemos a origem de Ukiyoha e seus motivos para ele ser assim. Ele nasceu diferente, portanto seu ego nunca pôde se correlacionar com os demais Hollows que conheceu. Ele nunca se viu, de fato, no mundo, chegando assim a os matar. Podemos dizer que ele sofreu uma certa discriminação por ser diferente, já que ele nasceu branco enquanto todos os Hollows nasceram naturalmente de cor preta e tinham bocas. O Ukiyoha nasceu com uma máscara cobrindo completamente sua boca, e ele era diferente de todos e já nasceu sendo um Vastolord com um enorme poder espiritual. Orihime seria a garota perfeita se não existisse Shinigamis? Provavelmente o Ukiyoha nunca foi humano, mas sim uma anomalia de Heishi, gerada pelo próprio Hueco Mundo. Ou talvez pela interação entre dois Hollows, já que o Titicubo já confirmou que isso é bem possível. Afinal de contas, ele também não tinha boca para se alimentar e também era diferente de todos os demais Hollows que conheceu. Então esse pode ser sim o caso do Ukiyoha. Um ser completamente puro, nascido da união de dois Hollows e sem qualquer outra raça envolvida. Literalmente o oposto do Ichigo, que é uma mistura de Shinigami, humano, Hollow e Quincy. É o contraste da maior diferença entre eles. A união de várias raças e a pureza de uma única raça. Tudo isso somado à falta de compreensão do que o Ukiyoha chama de coração, que é a motivação do viver de cada indivíduo. Ou seja, uma alma nascida no Hueco Mundo, um mundo literalmente oco por seu próprio nome, um mundo de apenas vazio, sendo diferente de tudo e todos, até mesmo lá. O ego vazio de Ukiyoha que mata, deixando um buraco exatamente no mesmo lugar que possui, ou seja, deixando outros vazios como ele, deixando marcas de si nos outros. É dito pelo Green Joe que ele acredita que o Ukiyoha faça isso inconscientemente, sendo uma possível prova fatídica de seu ego em querer deixar os outros cada vez mais como ele, dele querer convencer os outros de que a vida é cinza, e disso o incomodar ao ponto dele querer lutar mais e mais com Ichigo, sendo assim um oponente perfeito para ele aos olhos de Aizen e um grande
grande teste. Mas em minha humilde opinião, eu acredito que ele nunca quis ou gostou de nada disso, e por isso seu ego forte surgiu como um mecanismo de defesa para ele suportar viver, e também continuar com sua busca por sentido, o que soa completamente como uma grande ironia de tudo que ele já viveu, pois ele literalmente personifica o vazio de seu mundo. Seu próprio nome, Ukiyoha, significa o que llora, o que chora em espanhol, ou pelo menos foi essa a sua base, e sua jornada acaba sendo pela busca de um coração, de seu preenchimento, daquilo que pode o fazer completo e aniquilar completamente seu aspecto de morte. O papel de Ukiyoha é quebrar o Ichigo, e o papel de Ichigo é consertar o Ukiyoha, e é exatamente isso que acontece durante sua grande batalha. Agora bora pro segundo poema. Pelo seu coração eu invejo, pelo seu coração eu devoro, pelo seu coração eu destruo, pelo seu coração eu me orgulho, pelo seu coração eu odeio, pelo seu coração eu enfureço, pelo seu coração eu desejo tudo que seja seu. Inveja. Esse é outro motivo além da curiosidade e da lealdade a Aizen para Ukiyoha fazer o que ele faz. O segundo poema de Ukiyoha retrata muito bem o seu interior e seu lado mais emotivo, o qual ele nega a priorizar em prol da racionalidade. E todo esse lado emotivo de Ukiyoha fica cada vez mais evidente conforme a sua Resurrection vai evoluindo. Isso se deve evidentemente ao fato das Resurrections serem o oposto das Bankais, ou o mesmo conceito, mas pro lado mais instintivo da coisa. No caso de Ukiyoha, para algo mais O som do vídeo ficou mais baixo pra vocês também, ou foi impressão minha? melancólico, até ele atingir a sua segunda etapa e literalmente transbordar. Nossa, cara, essa cena é muito boa. Isso aqui ele tá fazendo. Ele pegou ainda o painel colorido, o painel só preto e branco, né? Da forma que é feito. Nossa, é muito bom, velho. É como se ele estivesse se rasgando de dentro pra fora. Eu acho isso um dos bagulhos mais incríveis. E fico triste porque provavelmente nunca vai ter uma versão animada desse painel dessa forma. Pelo buraco Hollow. A todo momento ele cita o coração em diversos cenários diferentes, o que é algo icônico, pois é a maior antítese disso tudo. E o coração não é algo meramente falado durante essas lutas e depois esquecido em Bleach, não, de maneira alguma. O coração é um conceito recorrente e que em diversos contextos diferentes ele é trazido à tona. A inveja de Ukiyoha perante Ichigo pode ser representada e interpretada de infinitas formas, desde o fato dele não conseguir quebrar o Ichigo e invejar sua ampla convicção, até mesmo o amor que Ichigo possui de Orihime e por Orihime, que é alguém que com certeza o Ukiyoha sempre esteve de olho, estudando, entendendo por Orihime, que é Cara, corajosa, tá? Esse tapa alguém aqui, que com certeza o caralho, hein? Ukiyoha sempre esteve de olho, estudando, entendendo e vendo aquele amor de perto, tentando entender racionalmente o amor, tentando decifrar um enigma que ele nunca sentiu. E é esse ponto que eu particularmente gosto muito da luta dele e do Ichigo. Orihime está envolvida na luta, e Ukiyoha aprende muito com a mesma. A todo momento eles trocam olhares quando ela foi sequestrada no Roikomundo. Durante esse arco, ele a analisa a partir de suas reações e respostas, e é realmente formidável ver como ele se dispõe a aprender com ela e sempre fica testando ela enquanto continua a seguir seu caminho. Tudo isso até chegar em uma das melhores cenas da luta e do mangá, na minha opinião, que é quando o Ukiyoha mostra o que é desespero para o Ichigo. Em sua Resurrection, o Ukiyoha já era capaz de lidar com o Ichigo tranquilamente, mesmo com ele com a máscara Hollow. Ele não precisava elevar ainda mais o seu poder, mas, mais uma vez, ele não quer apenas destruir o Ichigo fisicamente, mas sim o fazer desistir, quebrar a convicção, abalar a confiança, provar a si mesmo e para o Ichigo que não há chances de vitória, assim como feito por Yhwach no final de Bleach. Lá, Ichigo está completamente destruído, ele não vê futuro, e é isso que o Ukiyoha queria passar para o Ichigo. A Resurrection de Ukiyoha se chama Murciélago, obviamente fazendo jus a morcegos, seres naturalmente noturnos, assim como o Ukiyoha, que é naturalmente proveniente do Roikomundo, e tem toda a questão do Las Noches e tal. O comando de liberação é Tozase, e pelo que vi, ele pode significar aprisione, mas os kanjis também induzem que possa ser algo mais forçado do que uma simples prisão, quase como uma penitência ou amarra, mas também pode significar una, como se fosse uma união forçada. Bom, de todo modo, para aterrorizar ainda mais Ichigo, ele ainda eleva a sua energia, atingindo assim a sua segunda etapa. Uma Reiatsu colossal e que poderia vencer facilmente Ichigo, e assim o faz. É uma luta sem competição, e o Ukiyoha faz questão de atravessar o peito de Ichigo bem na frente de Orihime, para mais uma vez comprovar para si mesmo que essa questão de laços e de coração é um conceito fugaz e efêmero, e assim
falso. E eu acredito que essas páginas da Orihime Desesperada sejam absurdamente poderosas no quesito emocional, e importantes também. Ela vê literalmente a pessoa que ela mais ama morta, caindo logo à sua frente. E todos os seus poderes de rejeitar eventos são inúteis nessa situação. Kubo fez questão de retratar o terror de Orihime com uma expressão completamente apavorada, enquanto ela grita e tenta negar tudo aquilo que está acontecendo bem diante dela. E sem nem saber o que fazer ou ao que recorrer, o próprio Ryu aparece para tentar ganhar tempo e proteger a Orihime, mas ela também vê que isso tudo é em vão. E eu amo muito todo esse desenrolar da Orihime em ver que não tem escapatória a não ser lamentar e esperar um milagre. E, bom, é graças a isso que Ichigo é forçado a voltar e lutar, mesmo contra sua vontade, mesmo sem poder algum ou consciência própria. Ichigo nesse momento se tornou mais Hollow que o próprio Ukiyoha. Ichigo se tornou um monstro para proteger a Orihime, e só a Orihime, chegando até a quase matar o Ryu por instinto. E bom, obviamente já sabemos como ocorre a conclusão da batalha. Pô, pior que, por mais que faça todo sentido que ele fala, esse momento parece muito mais... Não é que é por instinto, mas é o White sendo White. Tipo, é o White, é toda a parte instintiva também, mas toda a parte mais sádica, a parte que ama o prazer da luta do Ichigo, transbordada. Com o Ichigo acabando com o Kyoha e ele conseguindo regenerar tudo exceto seus órgãos internos, ou seja, ele em breve iria de arrasta pra cima. Só que ele pelo menos conseguiu quebrar o chifre do Hollow de Ichigo e fazer ele voltar ao normal. E uma coisa interessante é ver que a todo momento ele ainda queria continuar a lutar contra o Ichigo. Ele só parou quando realmente se deu por vencido e viu que ele estava virando pó. Nesse momento ele entende sua derrota e pergunta pra Orihime se ela tinha medo dele, o que ao meu ver tem uma grande correlação com o fato dela ver ou não ele como uma ameaça, um inimigo, ou até mesmo um ser de pura agressividade. O medo de Orihime pelo Ichigo apenas aumentou durante esse arco, graças à transformação dele em... Cara, esse aqui quando acontecer no anime vai ser muito top, velho. Porque, tipo, no mangá isso tá muito bom, só que o anime atual ele tá melhorando muito esses momentos. Isso aqui vai ficar muito bom no anime, velho. Eu fiquei com muita dó do Orihime e o Vassalord do Ichigo é muito maravilhoso. É foda. Hollow. Enquanto isso, teve o processo inverso ao do Ukiyoha. Ela não sentia medo dele e poderia até mesmo tocar. Esse toque entre ela e o Ukiyoha, na minha interpretação, representa ele poder tocar o conceito de coração, ele poder atingir a plenitude ao finalmente entender os humanos e o significado de laços e empatia. Porém, antes de tocar Orihime, ele se esfarela, tornando-se assim cinzas. E agora vamos para a última questão do vídeo. Nós não sabemos bem o destino do Ukiyoha. Alguns inscritos perceberam que eu coloquei um ponto de interrogação no Ukiyoha quando mencionei os espadas em meu vídeo do Zael Apuro. Isso porque eu estava me referindo a possíveis personagens que poderiam voltar a aparecer no arco do Hell. E eu juntei 7 dos espadas e teorizei que eles poderiam vir a se tornar algo como 7 pecados capitais. Mas no vídeo eu deixei uma interrogação no Ukiyoha e é exatamente por eu não conseguir ver ele ressurgindo novamente na série. Eu acredito que seu final seja um dos mais conclusivos na história e eu não consigo ver ele no Hell Arc direito. Em contrapartida, eu consigo sim ver todos os outros espadas tendo suas participações em um novo arco e fazendo jus a seus títulos e pecados capitais. Tá bem certo. Só que comercialmente, aí vai, né? Comercialmente o Kyoha seria incrível pro arco. Em questão de história, é como ele falou, não precisa. Tá morto, filho, virou pó. Você tem que lembrar no fato de que tudo, fora algumas exceções, no mundo de Bleach é cíclico. O Zael também morreu. Ele morreu pelo veneno do Mayuri. Só que ele foi jogado no inferno, né? A sua alma, né, vamos dizer assim, foi ao inferno e ele voltou a aparecer. Assim como, teoricamente, o Kitaki e tal, né? A questão do one shot do inferno. Mas qual que é a questão? Muita gente fala que o Kyoha só não pode aparecer porque ele foi morto por um outro Hollow, que no caso seria o Ichigo Vassalord. Só que tem a questão, se for assim, nenhum Hollow que o Ichigo matou, teoricamente podia voltar. Porque os Hollows que o Ichigo matou em Karakura com a Shikai, todos eles foram mortos por uma espada Quinch fingindo ser uma espada Shinigami. Então, teoricamente, esses Hollows não poderiam voltar pro ciclo de reencarnação. E no caso, se o fato dele ter morrido pro Vassalord, bem, a parte Hollow do Ichigo também é só parte Shinigami. Então, teoricamente, ele também teria voltado pro ciclo de reencarnação. Teoricamente, né? Então, tipo, nesse caso, eu não consigo ver dessa forma.
Mas, sei lá, de qualquer forma, eu não gostaria que o Kyoha voltasse, porque é que nem ele falou, em questão de história, é tão perfeitamente fechada que não teria motivos pra isso. A única motivo seria, tipo, ele e o Ichigo ter uma revanche. E eu acho isso não seria legal. Obviamente, também seria uma ótima oportunidade de aprofundar o potencial desperdiçado de alguns espadas, como Zomar, Stark e Baragan, que poderiam sim ter tido mais tempo de tela. Principalmente o Stark. E sobre o Kyoha, é isso, mas calma, 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 que tem mais coisa. Principalmente a Tem mais coisa, não Stark. fecha o vídeo, não sai daqui, calma, calma, calma. Rapaziada, gostei muito de fazer esse vídeo do Kyoha. E cara, é sério, essa parte aí da Orihime é real. É muito diferente do anime. Muito diferente do anime ver a Orihime desesperada correndo atrás do Ichigo sem saber o que fazer. Não só essa parte, né? Orihime no mangá e Orihime do anime são personagens completamente diferentes, cara. Isso é do anime antigo, no caso. Assim, perdida, sabe? Cara, nesse momento. Stark é meu espada favorito, falo mesmo. Tranquilo. Stark é o meu segundo favorito. Eu gosto do Kyoha por toda essa questão do personagem, pela forma que ele é e tal, todos esses pontos do Kyoha me chamam muita atenção. Mas logo após, depois do Kyoha, é o Stark. Porque o Stark é outro personagem que é incrível. Só faltou mais tempo, cara. Faltou um pouquinho mais. Só um pouquinho mais de desenvolvimento. Pelo menos um poeminha, cara. Pelo menos um poeminha pra ele, É o cara. maior desespero que tem, mano. É realmente um pause só pra ela sentir isso tudo. Eu acredito que essa foi uma parte muito bem feita no mangá. Esse impacto. A gente sabia que o Ichigo não. E tem muitos momentos da morte do Ichigo ali que não tem palavra nenhuma. Tem os dela gritando, ela desesperada. Só que a maioria dos quadros eles não tem nenhum tipo de diálogo. Depois começam, né, mostrar assim escritos os pensamentos do Ichigo de proteger ela, de que ele não pode morrer. O desespero dela ali, tipo, ela sabe que o Ryu não pode fazer nada. Quando o Ryu perde o braço ali, que ela fica mais assustada ainda é quando ela inconscientemente, né, acaba gritando pelo nome dele. E é onde ele volta. Cara, tipo, tudo isso é incrível, velho. Não ia morrer. Mas ainda assim, esse baque da Orihime ver ele ali, cara, ele literalmente foi de base. Foi muito absurdo. E ela não tinha o que fazer, não tinha como curar ele. Foi algo muito, muito forte. Eu gostei bastante dessa cena, acho que foi uma das melhores e uma das minhas favoritas de Bleach como um todo. E eu sei, pode até parecer meio bobo, mas é realmente um feito e tanto do Kyoha pra mim. Pra mim, isso tem um grande peso emocional. Mas o Kyoha, cara, é um personagem que eu já falei bastante sobre ele nos outros vídeos, naquele vídeo lá que eu fiz só dele, que envolve um pouquinho mais de Power Scaling, e também na própria tier list dos espadas que eu fiz com o Alexandre Galvão. E cara, não tem como, ele é um personagem Tier list dos muito completo, espadas. muito perfeito nessa questão de Temos que assistir. Depois que a gente terminar de ver todos os vídeos dele nos espadas, a gente vai ver tier list. Eu não sabia dessa, não. papel, feitos, tempo de tela, design, conceito, tudo dele é muito bem colocado e muito certinho. E é isso que eu mais gosto dele. Ele é um personagem muito bem escrito, além de ser muito poderoso, muito bonito e muito tudo, sabe? Muito poderoso, muito bonito e muito Uma das tudo. caras de Bleach, junto com o Aizen, Ichigo e os demais. Eu não vou falar aqui que ele é mais fraco que a Haribel, ou mais forte que a Haribel. Não tô aqui mais pra falar sobre isso, tá? Isso aí tá no outro vídeo. Quem quiser ver mais sobre o Kyoha, tem outro vídeo dele aqui no canal, caso você não saiba. Muito obrigado por sua presença, por ser essa pessoa maravilhosa, por ver o vídeo até o Ai, final. caralho. Tamo junto. É isso. Muito bom, cara. O do Kyoha realmente é um vídeo que precisava dessa segunda parte. Porque ele literalmente, que nem ele falou naquele vídeo, ele só fala sobre power scaling. E é muito bom porque Bleach é tanta coisa a mais do que só luta, sabe? E é legal ver, né, falarem sobre isso. Mas. Ah, agora que eu lembrei, você esqueceu de me lembrar, Hyper. Mas o analista ele assistiu os reacts, né? E no da Halle Bell ele fala sobre ele comenta, né? De um momento que eu leio uma frase do Hyper e ele acabou assumindo que a frase era minha. Não que eu não concorde, óbvio que eu concordo. Mas a frase originalmente foi do Hyper, né? Então estamos corrigindo aqui em vídeo, né? Esse pequeno erro, né? Já falei que aceito ficar nas sombras. Não, vamos falar, poxa. Tá errado. Mas aí, né, aproveitando, né, só para finalizar, lembrando, né, vídeo original, descrição, também do canal de jogos, redes sociais, kick no comentário fixado, né? Não vou falar muito aqui, porque aqui, né, como ele já assistiu alguns vídeos, né, eu não sei se ele já viu todos,
necessariamente, mas eu acho que ele já viu os reacts aqui do canal. Eu gostaria de sugerir aí que ele fizesse um vídeo do White, né? Não só do White, da Zangetsu no geral, de ambos os personagens. Porque por mais que dá pra falar do White e do velho Zangetsu separado, eu acho que os dois num vídeo só ficaria melhor. Não sei. Mas seria uma sugestão, né? Então, é isso, né? De qualquer forma, vocês que estão aí, nós também já fizemos react do outro vídeo dele, do Kyoha. Tem react de outras espadas também. Se eu não me engano, a gente viu até o do Stark. Não, a gente viu até o do Baragan. A gente não viu o do Stark ainda. Foi o Kyoho, Baragan e a Haribel. Então, é isso. Se quiserem, tem um vídeo aí, né? Assiste aí que no canal tem. De qualquer forma, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou e tchau, tchau.